arraiá da Telecabe, o maior São João da região. No mês de junho tem festejo, milho e balão no ar. Tem bandeirinha e estrela a brilhar. Viva o São João! Na Telecabe quem tá longe vê de perto, acompanha na TV o São João do jeito certo. Programação com shot, fé, canjica, samba e baião, com excelência da cabeça aos pés. Para curtir o São João na Telecabe com emoção, ligue a TV aqui no nosso canal 10. Já começou o São João da Telecabe, chegou, conexão de qualidade. Já começou o São João da Telecabe, chegou, conexão de qualidade. Telecabe 10, a TV mais perto de você. Chegou. Olá, chegamos para quê? Para semear a inclusão. Eu sou Rosângela Lima e te convido a ficar aqui ligadinho conosco. Hoje, quinta-feira, e você sabe, o Semear a Inclusão é o primeiro programa da TV voltada para essa temática inclusiva e includente. Já inicio aqui dando boa tarde às nossas convidadas, também a minha parceira de bancada aqui, Nadjara Oliveira. Boa tarde, Nadjara. Olá, boa tarde a todos. Mais uma quinta-feira, que ansiedade para chegar esse dia. Sou Nadjara Oliveira, sou advogada, pessoa com deficiência visual, baixa visão. E para os meus pares, fazer audiodescrição, muito importante. Faltei com vocês no programa passado, perdão. Sou uma mulher parda, de pele clara, tenho cabelo preto, liso, na altura da cintura. Estou vestindo uma camisa social de manga longa, azul com um padrão geométrico branco. E hoje falar, né, um assunto mais do que importante sobre o Maio Laranja, não é isso? É isso, Maio Laranja. E aí, você já tinha ouvido falar sobre o Maio Laranja? Porque para cada mês tem uma temática, né? Nós iremos nos aprofundar agora com essa temática. As pessoas em casa devem estar se perguntando, e cadê o Guilherme? Gente, o Guilherme hoje não está conosco porque está doente. Então, melhoras aí para o Guilherme, um abraço. Eles mandam um abraço para mim. Então, Faz um abraço para você e se recupera logo. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com a doutora, né, Gabriela Carlos, que é psicóloga, e também com a conselheira tutelar Jennifer, não é isso? Então, nós vamos bater agora um super bate-papo, Nadjara, para sabermos inicialmente por que Maio Laranja, doutora? Olá, pessoal, né, eu me chamo Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar, né, um pouquinho justamente sobre essa data, né, o Maio Laranja. O Maio Laranja, ele vem, né, para a gente relembrar, né, e afirmar, assim, a nossa luta, né, que é o combate, né, à exploração e ao abuso sexual contra a criança e o adolescente, né, e essa data ela é marcada justamente pelo caso de Araceli, né, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas ela foi, eu não me recordo o ano, né, mas nessa data do 18 de maio, né, ela foi sequestrada, né, ela foi abusada e ela foi morta. Né? Então, foi um caso que, no período, né, assim, chocou o Brasil, houve muito movimento, né? Mas, infelizmente, as pessoas responsáveis não foram impunes, né? Mas, a partir desse caso, as pessoas elas começaram a se atentar, né, para essa violação de direito. Ela tinha mais ou menos 7, 8 anos na época, não é? Isso. Muito triste, cruel. Uhum. E aí nós estamos aqui com Jennifer também, né? Jennifer, ela que é conselheira tutelar, que diariamente atende demandas voltadas, né, sobre o abuso de crianças. Fala um pouquinho com a gente como é aí essa rotina do conselheiro tutelar. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui nesse momento para falar dessa temática tão importante, né, em que está sendo trabalhada em nosso município, com toda a rede de proteção. Um tema voltado, né, para a atenção total da sociedade, dos responsáveis, né,
de todos, que é o tema contra abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? Eu, como conselheira tutelar, atendo diariamente, quase que diariamente, infelizmente, esses casos, né? Eles chegam das formas mais absurdas para a gente, né? As denúncias chegam para a gente de formas assim que a gente tem que realmente ter muita força, porque de uma certa forma ele impacta, né, no nosso psicológico, mas nós estamos ali para garantir o direito daquela criança e daquele adolescente que foi extremamente violado por esse ato tão brutal, que é o abuso sexual. Sim. E, inclusive, até pegando essa deixa, né? Existe um estudo na Secretaria Nacional do Direito da Criança e do Adolescente que vem trazendo que a cada 24 horas aqui no Brasil, cerca de 320 crianças são abusadas, né? Então, para a gente ver como é um dado alarmante, né? São 320 crianças, né? E adolescentes, né? E se brincar, esse dado ele já aumentou, né? Isso que se sabe, que tem registros, né? Exatamente, Exatamente. porque apenas, né, 10% dos casos eles são os dados que estão notificados. registrados, que estão notificados. Fora aqueles 1000 casos, quantos casos não estão subnotificados? Não tiveram coragem de fazer a denúncia, não tiveram coragem de contar para sua mãe, para o seu responsável, para a professora da escola. Então, isso é uma preocupação muito grande de nós que atuamos na rede de proteção, que trabalhamos ali na ponta mesmo, né, para tentar garantir esse direito dessa criança e desse adolescente, né, a preocupação da não denúncia, da não notificação, né. Quantas crianças hoje, agora, nesse momento, estão passando por isso, né, e não tem como pedir um socorro, não tem a coragem de falar. Então, são dados preocupantes, né. Nós da 34ª Zona, que é o conselho da área que eu atendo, só agora nos 3 primeiros meses, aqui em Mossoró, nós registramos 7 casos. Para a nossa cidade é alarmante. No ano de 2023, nós realizamos o atendimento de 27 casos, né, comprovados ou suspeitas de abuso sexual. Só a 34ª Zona, ainda tem os dados da 33ª Zona. Então, quantos casos não chegaram até o Conselho Tutelar, até a UBS, até a escola, para que sejam tomadas providências, né? Infelizmente, questão dos direitos, né, trazendo um pouco para o meu âmbito jurídico, desde a Constituição de 1988, né, e promulgado que no artigo 227, parágrafo 4º, né, quem violar os direitos da criança e do adolescente serão punidos, severamente punidos, mas não percebemos isso na prática. Infelizmente, antes da Constituição, foi um divisor de águas, né? Antes da Constituição, só existia o Código de Menores, né? Tinha mais leis, artigos punindo a criança que cometeu algum delito. Isso. Então, como sujeito de direitos, só foi reconhecido após a Constituição. Recente, infelizmente, em 1988, bem recente, a lei, né? Dia 18 de maio, felizmente comemorado não, que isso não é motivo de se comemorar, perdão. Em alusão, né, ao caso dessa tão jovem, dessa menina, que infelizmente, desde 2000, celebrado, e eu não sabia, infelizmente, confesso que não sabia do dia 18 de maio, né? Então, por isso, mais importância da divulgação dessas informações. É importantíssimo, nós não podemos jamais aceitar a normalização do abuso contra a criança e o adolescente, de forma alguma. E aí fico pensando, e a criança com deficiência, como fica? Né? E aí, vocês têm algum registro de violência contra a criança com deficiência? Temos, infelizmente, temos também. Toda criança e adolescente, eles não estão, infelizmente, protegidos que isso aconteça. São crianças com alguma necessidade especial, criança com alguma deficiência, adolescentes também. A gente tem registros, infelizmente. E, inclusive, esses casos são muito mais difíceis, né? De chegar até uma denúncia, né, uma notificação, porque às vezes a criança ela não, né, consegue se comunicar, ela não consegue, né, expressar o que aconteceu, né? Infelizmente, os casos surpreendem quando se trata de mulheres com deficiência intelectual. Né? Infelizmente, não tem como externalizar esse abuso e até outras pessoas reconhecerem, né, esses sinais. Quais são os primeiros sinais que nós podemos identificar? Porque muitas pessoas só
conseguem perceber, não percebem na infância, né? Percebem já na fase adulta que, aconteceu essa situação comigo e eu não sabia que era abuso. Isso mesmo. Como identificar, assim, quais os primeiros sinais? Existem sinais que a gente vai conseguir perceber, né, fisicamente na pessoa, mas quando a gente fala de abuso sexual, existe o abuso sexual que ele é com o contato físico e sem o contato físico, né? Então, não necessariamente vai ter marcas no corpo, né, da criança ou do adolescente que sofreu aquele abuso, por exemplo, né? Então, algumas marcas, né, podem ser questão de alguma infecção, né, algum hematoma, Sim. né? Mas pode ser alguma coisa relacionada ao psicológico também da criança. Então, ela desenvolver um medo excessivo, né? Ela entender que toda pessoa que chega perto dela é uma ameaça, né? Então, é por isso a importância de estarmos atentos, né, ao que a criança está expressando, né? E isso me vem muito a questão da gente validar o que a criança traz, né? Porque muitas vezes, enquanto adultos, a gente não respeita a posição da criança, né, ou o que ela fala. Então, muitos casos, né, de violência sexual, eles não são verbalizados pela criança porque ela tem medo, né, da reação daquela pessoa, né? Então, tem medo da pessoa ela não acreditar, tem medo da pessoa não validar, né? E, inclusive, né, ela ser agredida por conta disso. Então, imagina, né, um caso que acontece e a criança ela é abusada por alguém da família, né? E aí ela vai compartilhar com o responsável, por exemplo, né? E aí ele, deixa de conversa, que, né, isso não acontece, não pode ser, é alguém da família, né? Mas é importante validar, sim, né? E entender o que é que está acontecendo ali naquela situação e notificar quando, né, existe a suspeita ali para fazer os encaminhamentos necessários, né? Exatamente. E, infelizmente, o abusador, né, ele não tem característica, né? É algo que a gente sempre procura passar para aqueles que estão nas palestras, em momentos como esse, é que o abusador, segundo os dados da gente, né, são dados comprovados, é que são pessoas de sua extrema confiança, né, pessoas que têm o acesso à sua casa, que ele entra em qualquer momento, em qualquer hora, que você tem a confiança de deixar a sua filha 15 minutinhos, 20 minutinhos, enquanto eu vou ali na padaria com ele. Então, são esses dados. E é nesse tipo de pessoas, né, que nós temos que redobrar o cuidado. Infelizmente, hoje, o abusador, ele faz com que a criança se sinta culpada, a vítima se sinta culpada daquilo que está acontecendo. Ele faz com que ela tenha medo de verbalizar para o seu responsável, mãe ou pai, o que aconteceu, né? Porque eles passam para ela, se você contar para sua mamãe, para o seu papai, eu vou matar você, eu vou matar sua mãe, eu vou matar sua família, vai acontecer algo muito ruim. Então, a criança de 5 anos, 8 anos, ouvindo isso, ela vai se retrair, né? Ela não vai ter a coragem de contar para sua mãe. Então, o que a psicóloga passou aqui para a gente é muito importante. Que acreditem na criança, ouçam a criança, larguem um pouco o celular, parem, olhem nos olhos do seu filho, né? Ouça o que é que ele está lhe falando, valide, né? Porque, assim, um abraço sem nenhum... a gente costuma dizer assim, se o tio, o pai, abraçou de uma forma que a criança, ela se sentiu incomodada, então não foi um abraço carinhoso, né? Não foi um toque carinhoso. Se ela se incomodou com aquilo, então não foi um toque legal, né? Se ela passar a informação, mãe, eu não gostei da forma que meu tio me abraçou, me colocou no colo. Não vamos também fazer com que as crianças, elas se apeguem, com que elas tenham a necessidade, a obrigação de gostar de um parente, de gostar de um vizinho, né? Normalmente ela pode ter vários motivos de não querer essa aproximação, ou então de, no máximo, ser um oi, tudo bom, né? E assim, se a gente ensina a criança sobre respeito, né, e força ela, né, tem que sentar no colo, sim, daquele tio, daquela pessoa, né, e a criança não querendo, mas tem que beijar o rosto, sim, porque, né, o que é que vão pensar de mim, né? Mas a criança, ela já se posicionou ali que não quer, então a gente precisa respeitar isso, né? Enquanto adultos, a gente não quer beijar qualquer pessoa, a gente não senta no colo das pessoas, né? Então a criança, ela também, né, precisa ser respeitada,
né? Então é um puxão de orelha assim para nós enquanto Isso. adultos, porque muitas vezes a gente força a criança a fazer algo que ela não deseja. E é importante explicar para a criança. Primeiro ensinar o que causa desconforto. Porque, infelizmente, muitos pais têm o receio de tratar os filhos como amigos e mostrar, olha, pode contar comigo, qualquer coisa que acontecer. Confundem o autoritarismo. Você ter autoridade em casa não significa que você tem que tratar o seu filho com rispidez, ignorar, né, desvalidar. E um ponto importante que chama a atenção, a questão do celular, são os dados dos crimes cometidos através da internet. Sim. Infelizmente, os dados estão aumentando, não é isso? E aí, doutora, tem muitos casos, assim, a senhora já chegou para a senhora alguma demanda da mãe chegar e dizer que pegou no celular da filha? Enfim, vamos falar um pouco sobre essa parte do abuso online. Né? Assim, pra mim nunca chegou, né? O que já chegou pra mim foram casos da criança ela ter acesso à pornografia, por exemplo, né? Através do celular. Então, já é algo, assim, pra se atentar, né? Uma criança, ela não tem maturidade de utilizar o celular de forma, assim, sozinha mesmo, né? E ela ter acesso ao que ela quiser, né? Mas é importante que esse celular, ele seja monitorado, né? Porque, ok, ela teve acesso à pornografia, mas isso pode abrir uma seara muito maior e ela ter acesso a outras pessoas, né? E a gente não sabe quem está por trás ali. Principalmente nos jogos online, né? Aquele momento do chat ao vivo, né? Exatamente. Então, acontece muito dos criminosos se aproveitarem da vulnerabilidade da criança, da inocência, né? Infelizmente, cometer esse crime. E eu queria só pegar um adendo, assim, em relação a quem são os abusadores, né? Que ela até estava falando, né, em relação ao perfil. De fato, não tem um perfil que a gente vê aquela pessoa e diz, não, aquela pessoa é um abusador, né? Mas é importante que a gente não demonize ele. Ah, é um monstro, né? É uma pessoa que a gente consegue ver que é uma pessoa ruim, né? Não, porque o abusador, ele vai ser a melhor pessoa do mundo, né? Porque ele precisa conquistar, ele precisa ganhar aquela confiança para ele estar perto daquela criança, né? E, sobretudo, quando o abusador faz parte da família, ele se mostra muito prestativo para o pai, para a mãe. Ele é uma pessoa que jamais você vai suspeitar, né, uma conduta. Sim. Né? Então, assim, é para realmente assim, nós ficarmos atentos, pai, mãe, e às vezes aquelas brincadeirinhas de cócegas, né? E a criança diz, pare, e a mãe às vezes diz, menina, é só uma brincadeira que seu tio está fazendo, deixa. Mas aí a brincadeira às vezes sobe, às vezes desce, né? Aqueles dedinhos, é que só cosquinha. E aí? É de se ficar realmente assim, pensando, e ter mais uma atenção, validar essa fala da criança, mãe, não gostei, como você disse, né? Não gostei daquela postura do tio. Então, validar é tão importante e, sobretudo, na frente dos parentes. Olha, se ela não quer, não faz. Respeito, né? Porque eu acredito que a criança vai ficar cada vez mais forte quando o pai e a mãe diz na frente daquela pessoa que está causando aquele desconforto, não faz isso com ela ou com ele porque ele não gostou. Sim. Pronto. E a chave vai ser exatamente a educação sexual, né? E o que é ofertar uma educação sexual a uma criança, né? Não é você falar sobre sexo, de jeito nenhum, né? O sexo, ele não entra na sexualidade infantil, né? Mas é ensinar a criança sobre respeitar o seu corpo, respeitar o corpo do outro, né? Ensinar que existe um limite, né? E também trabalhar ali que haja esse vínculo a ponto dela compartilhar com esses pais, né? O que é que está acontecendo. Entende? Então, é nesse universo, né? Não é sobre conversar sobre sexo, por exemplo. Sem erotização. Sim. Inclusive, estudando sobre o tema, vi um depoimento de uma jovem que ela falou que na infância, um amigo do pai ia para casa dela esperar o pai para pescar e ele colocava ela no colo, dava doces e tinha mania de ficar beijando a nuca. Porque ele achava engraçado, dizia para ela que era engraçado ver ela se arrepiando, né? E quando a mãe percebeu, ela não explicou para ela o que tinha acontecido. Ela só proibiu o amigo do pai de frequentar a casa e disse, a partir de hoje você não vai receber mais doce, presente de ninguém, nem sentar no colo de ninguém. E não explicou. E ela só percebeu na faculdade, em uma pós-graduação que ela estava fazendo. Eu disse, eu passei por um abuso e não sabia. E quantos casos por aí, né? Sim. Mas hoje, quando a gente está, principalmente nessas ações de palestras,
Normalmente, quando a gente termina de fazer a palestra, algum adulto chega para a gente, né, e vem conversar com os palestrantes e diz: eu fui abusado quando eu era pequeno e só hoje, quando eu era criança, e só hoje eu sei que aquilo era um abuso. É isso. Então, você está gostando do nosso Semear na Inclusão de hoje? Então, fica ligadinho, nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento para a área, vai batendo, vai entrando na bola possível, gol lá dentro! Muito mais conteúdo. E informação de qualidade. Telecab Esporte, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você. Você pode deixar sua doação aqui na sede da Telecab em Mossoró. Você pode deixar sua doação na sede da Telecab aqui na Maísa. Você pode fazer sua doação aqui na sede de Afonso Bezerra. Você pode deixar sua doação na Telecab aqui. Quem é nordestino sabe que a esperança vem do São João. E tudo que nele cabe, festa, alegria, amor no coração, tá no Arraiá da Telecab, o maior São João da região. No mês de junho tem festejo, milho e balão no ar, tem bandeirinha